Em algum momento da sua carreira profissional, talvez você tenha se perguntado se chegou a hora de você mudar de emprego. E quando isso acontece, envolve muitas situações que fazem com que essa bagagem que influencia na decisão esteja já carregada de situações, insatisfações, desmotivações ou muitas vezes critérios que você valoriza e que para a empresa ou para o seu líder, por exemplo, são diferentes. E aí há o conflito de ideias e a sua decisão acaba ocorrendo e você normalmente vai prezar aí por ter um salário maior, identificar localidades, se é próximo ou não da sua residência, se você tem fácil acesso a esse local de trabalho, ou questões de carreira, benefícios. Geralmente você se baseia por isso e você quer sair do local onde você está, geralmente tendo ou a mesma remuneração para um local tranquilo ou ganhando mais. Porém, muitas pessoas às vezes esquecem que é interessante ou necessário, às vezes, perder alguma coisa para poder ganhar adiante. Quando essa bagagem que eu citei ocorre e essas saídas não são para uma oportunidade melhor, porque, por exemplo, existem situações onde o funcionário está feliz na empresa, ele está contente com o que ele tem, mas enxerga numa outra oportunidade, num convite profissional, uma situação onde ele pode ter uma estabilidade financeira e almejar algo maior dentro da sua carreira. Ainda assim, se você for considerar ao pé da letra, é porque a empresa atual, onde ele está, não está oferecendo essa condição para ele. Alguns pontos que eu quero citar para vocês, e citando novamente o fato da bagagem, são fatos que as empresas vivenciam e sabem até desses cenários, mas não fazem nada para mudar, porque entendem que a concorrência no mercado, o volume de desemprego é muito grande, então se você perder um profissional, acaba encontrando outro que vai fazer o mesmo serviço, às vezes com baixa qualidade, mas fazer o mesmo serviço por uma remuneração ainda inferior. E isso acaba pesando nas decisões inadequadamente, porque a empresa passa a perder qualidade, passa a sufocar um funcionário para trabalhar mais por um salário menor, e é natural que o início, a necessidade faça com que isso seja brilhante, porém entre 6 meses, um ano, esse funcionário passa aí a ficar insatisfeito. Então, pontos que a empresa pode corrigir para que não ocorra esse tipo de desmotivação e haja sim a retenção de talentos, e também pontos ao qual você, como funcionário, empregado, pode avaliar, principalmente quando vai concorrer a uma vaga, participar de uma entrevista de emprego, ou mesmo durante o período de avaliação, o período de experiência. Muitas pessoas às vezes não enxergam o período de experiência especificamente, ele é para as duas partes. Não é só para a empresa, você também tem que avaliar a empresa que você está. Verificar se realmente tem identificação com você, com seus valores, com o seu princípio, com o seu propósito de trabalho. Vamos citar então algumas características aqui que levam você a querer trocar de emprego e que as empresas poderiam corrigir se quisessem e fazer esse tipo de situação ser diferente. Liderança, por exemplo, é um dos pontos principais. Ou você encontra líderes omissos demais, que não fazem nada, não mudam, estão lá ganhando altos salários, mantêm um serviço ruim, não dão suporte ao funcionário, que fazem com que a insatisfação e a fofoca ocorra tranquilamente no ambiente de trabalho, ou são líderes autoritários demais, que não são preparados e utilizam aí a arrogância, a forma violenta da comunicação para poder se expressar e acabam tornando os funcionários aí insatisfeitos. E aí, naturalmente, você vai ter um outro motivo, uma outra questão que você pode incluir nessas bagagens aí que eu citei, que é o clima organizacional. Com uma liderança ruim, você naturalmente vai ter uma equipe ruim. Consequentemente, vai ter fofoca, vai ter um ambiente tenso e o clima organizacional não vai ser positivo para trabalhar. Então, quando você colocar novos funcionários ou pessoas que realmente querem trabalhar, que estão interessadas em ter uma carreira, que estão interessadas em desenvolver-se e ter um plano estratégico de trabalho, essas pessoas vão conflitar com essa situação e não vão querer ficar. Elas vão sair. E aí entre os valores, por exemplo, de remuneração, benefícios oferecidos, quando a empresa cria e oferece uma possibilidade de carreira,
uma possibilidade de desenvolvimento na empresa. Às vezes a empresa tem um teto onde você não consegue alcançar um patamar maior dentro da sua carreira. Por outro lado, a empresa tem que oferecer aí uma possibilidade dessa pessoa ter um ganho maior, que seja por premiações, ou seja por resultados, ganhar experiências, viagens, presentes, enfim, alguma coisa com base nos resultados para que ela possa se inspirar e se interessar. Claro que cabe também às pessoas, ao funcionário, ter o pensamento empreendedor, para que ela possa aprender mais, para que ela possa evoluir e a empresa naturalmente dar esse tipo de condição, né? Então, ou seja, a empresa tem que dar reconhecimento. Se você não quer remunerar ou não pode remunerar mais, dê algum tipo de premiação pontual, onde o funcionário vai sentir-se valorizado, vai entender que você verificou que ele trabalhou além daquilo que foi necessário, do que simplesmente você mandar, ordenar e ficar quieto por isso, entender que a pessoa tem por obrigação fazer e ponto final. Muitas pessoas saem das empresas, às vezes, também por estarem insatisfeitas com trabalhos que são feitos passados, além daquilo que foi combinado dentro do contrato de trabalho. A pessoa foi qualificada e contratada para uma função e faz, às vezes, atividade de duas, três, para que a empresa possa economizar não contratando aquela outra pessoa. E isso vai incomodando, vai chateando. Às vezes há uma tolerância inicial, mas com o tempo você passa a ter angústia, você passa a ficar desmotivado, se sentir injustiçado e vai aí naturalmente ficando desconfortável com a empresa. Tá? E quando isso ocorre, você precisa refletir se vale a pena realmente continuar. O fato de você sair de uma empresa, de você mudar de trabalho, faz parte da sua carreira. E não tem que haver ressentimentos, não tem que haver receio, medo. Tem que haver uma comunicação clara, transparente e você colocar a sua proposta. Para continuar, eu gostaria desse tipo de situação. A empresa pode me oferecer, não pode? E a empresa colocar naturalmente, né, esse tipo de situação. Eu já vivenciei uma situação no passado, ao qual eu coloquei uma possibilidade, já depois de 5 anos de empresa, de ter um ganho a mais, de ter uma remuneração a mais, e o dono da empresa ficou praticamente 1 ano sem falar comigo, porque eu fiz aquela proposta. E aí, lógico que isso acabou culminando aí a minha saída da empresa, o meu desligamento, e nós não tivemos mais contato referente a isso. É muito complexo quando a gestão, a diretoria, o CEO se omite e procura não conversar olho no olho, colocar situações. Então você não quer que o profissional saia, porque você está pagando um salário inferior para ele fazer o trabalho que ele faz, mas você também não quer pagar mais. Então fica tentando. Aquele jogo de empurra-empurra. E não é correto. O ideal é que você converse claramente. Se não dá certo para ambas as partes, finaliza-se aí a relação comercial, a relação profissional, cada um segue para o seu caminho. Tá? Então esse é um dos focos que tem. Então, ou seja, falta planejamento para a empresa. Quando falta planejamento, em qualquer situação, seja nessa questão que eu citei, ou mesmo planejamento profissional, da estrutura de trabalho, também leva bons profissionais à desmotivação e, naturalmente, à saída. Né? Então, tudo isso são pontos aí que você acaba pesando na sua decisão e você toma por sair, que a empresa poderia corrigir. Erros de trabalho recorrente, é uma coisa que me veio à mente agora e é uma coisa que acontece constantemente. Às vezes você faz teu trabalho, você até tem uma remuneração positiva, mas você tem que fazer teu trabalho 1, 2, 3 vezes, volta, você sabe que quer fazer corretamente e faz aquilo da melhor forma, mas tem outros departamentos que complementam ou estão em parceria com o trabalho que não conduzem, que não fazem a sua parte, e a alta gestão não modifica isso. Isso também vai gerando insatisfação, vai gerando desconforto, e você naturalmente passa aí a não querer mais estar dentro desse ambiente profissional. Tudo tem que condizer com o seu estilo de vida. A empresa deve estar de acordo com aquilo que você acredita, com aquilo que você gosta, daquilo que você pensa. E não estou falando que a empresa tenha que mudar para isso, mas você tem que estar ali ter essa adaptação. E se você não está se adaptando mais do que a empresa oferece, o melhor caminho é realmente sair. E a mesma coisa, se a empresa não está se adaptando mais com o funcionário, e já houve o diálogo, a melhor forma é o desligamento. Então isso não deve ser algo caracterizado como prisão. Uma outra coisa que vale citar para nós finalizarmos o vídeo é o formato que algumas empresas do mercado de trabalho fazem, que também conduzem a esse tipo de situação. Porque, por exemplo, se você entrou em 2 empresas durante o ano e por azar não deu liga, não deu certo e você necessitou sair das empresas, quando você vai procurar emprego numa terceira empresa, ele diz, mas você ficou muito pouco tempo aqui.
Isso aqui não é certo. Vale até fazer um vídeo depois sobre isso também. Né? Ah, ficou muito pouco tempo na empresa, o que aconteceu de fato? Quer dizer, as próprias empresas fecham a porta e você acaba ficando mais tempo nas empresas, mesmo insatisfeito, mesmo trabalhando de qualquer jeito, mesmo não feliz, simplesmente para poder manter essa estabilidade da sua carteira de trabalho e colocar no seu currículo que você ficou mais tempo. Então, o erro tem que ser ajustado de todos os lados. Todas as partes têm que se encaixar corretamente para que exista aí o sucesso profissional de todos e que possa haver esse casamento positivo entre empregado e empregador. Eu sou Beto Campo e esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano.